Olá! Continuando nossa maratona sobre classes gramaticais, ou como você queira, classe de palavras. Hoje nós vamos estudar sobre verbos. Verbos é uma classe gramatical muito importante para a formação do período. E como sempre aqui neste canal, nós começamos relembrando todas as classes gramaticais. São 10. Vamos lá? Verbo, que é a que vamos estudar hoje. Preposição, conjunção, interjeição, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome e adjetivo. Eu vou pedir que, se você chegou até aqui, você está gostando desta aula, então você deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para ajudar o nosso canal a crescer. Vamos a uma definição de verbo. Verbo é a palavra que indica ação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. A classe de palavras chamada de verbo pode ser flexionada em pessoa, primeira, segunda e terceira, singular ou plural, que é número, modo, indicativo, imperativo e subjuntivo, tempo, presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito e voz ativa e passiva. É claro que hoje não vai dar, nesta única aula, para nós vermos tudo isso em uma aula só, porque fica demais cansativa e não produz um aprendizado tão bom. Nós vamos hoje ver só a primeira parte de verbos. Eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos com o uso de verbos. Ela acredita em Deus, acredita é verbo. Estou muito gripada. Estou também é verbo, só que é um verbo de ligação e não um verbo de ação. Mas vamos chegar nessa parte também. Verbo de ação, como o próprio nome diz, são verbos que exprimem ação, possuem significação própria e revelam algo realizado pelo sujeito. Exemplo, Helena quebrou o vaso de orquídeas. Helena fez alguma coisa, não é? Então, o que foi que Helena fez? Helena quebrou. Quebrou, então, é verbo e é um verbo de ação praticado por Helena. E agora vamos para o verbo de ligação, que tem a função de ligar o sujeito às suas características, indicando um estado. O verbo de ligação, eles não indicam uma ação realizada pelo sujeito. Ele serve apenas para ligar o sujeito às suas características. Fazem parte do predicado nominal, introduzindo o predicativo do sujeito. Esse predicado nominal e esse predicativo do sujeito é um assunto para nós vermos em outra aula, pois aqui, nessa aula, você vai aprender o que é verbo e como utilizá-lo de uma forma bem rápida, bem prática, para que você não precise esquecer. Percebemos agora os principais verbos de ligação. Verbo ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Adriana é muito jovem. Veja que o está pintado de vermelho, que é para chamar a atenção que ele é um verbo. A palavra é um verbo de ligação, está ligando o sujeito Adriana à sua característica, característica de ser muito jovem. Os verbos de ligação podem informar estado circunstancial, o verbo estar, exemplo, estou feliz. Parecer, exemplo, ela parece feliz com os resultados. E andar, exemplo, ela anda deveras preocupada. Muita atenção com esse verbo andar, né? Porque quando eu digo que ele anda deveras preocupado, não quer dizer que ele caminha, no sentido literal, preocupado, né? Ele anda, eu posso substituir por ele está deveras preocupado. Por isso que é verbo de ligação.
O verbo andar, em seu sentido literal, ele não é de ação. Aliás, ele não é de ligação, e sim um verbo de ação. Tá bom? Então, preste atenção nisso aí. Nesse caso aqui, ele é um verbo de ligação, o verbo anda, né? Mas quando estiver no seu sentido literal, anda ou andar, ele vai ser um verbo de ação e não de ligação. Aqui nós podemos observar os verbos que exprimem fenômenos da natureza. Apresentam apenas as formas da terceira pessoa do singular. E por isso eles não devem nem podem ser conjugados. Veja alguns exemplos de verbos que exprimem fenômenos da natureza: nevar, chover, ventar, gear, trovejar, amanhecer e anoitecer. Trovejou de manhã cedo, mas não choveu. Veja aí que nós temos dois verbos com fenômeno da natureza: trovejou e choveu. Geará forte na próxima semana. Geará é um verbo que indica fenômeno da natureza. Anoiteceu cedo. Anoiteceu também é fenômeno da natureza. Eu não disse que essa aula iria ser curtinha, então não esqueça de deixar seu like, é muito importante para nós. E até a próxima aula. Tchau!